galera, beleza? Hoje nós vamos explicar e traduzir a canção NASA de Camilo Echeverri e Alejandro Sanz. Então, põe a gafa e nós vemos. Essa canção foi escrita lá em 2020 e foi a canção que me inspirou a iniciar este canal, porque ela começa completamente aleatória, parecendo que não faz sentido algum, e aos pouquinhos ela vai fazendo todo o sentido e se tornando muito complexa. Então, vamos começar. Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, que se la pasan día y noche viendo de arriba para abaixo. Bem simples, né? Eu sei que a NASA tem câmeras girando pelo espaço, que passam dia e noite vendo de cima para baixo. Parece meio confuso, mas vai fazer sentido daqui a pouquinho. Seguindo. E yo estoy a punto de llamar, né? A pedirles trabajo, para ver se me relajo. Eu estou a ponto de ligar para eles, né? De chamar eles, de ligar para eles e pedir trabalho para ver se eu consigo relaxar. Mas, cara, tá confuso ainda. Aqui já vem com uma pergunta. ¿Por qué tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe e que juntos hagan cosas que eu sei que tu não existes? Que basicamente, por que eu tenho celos? Em espanhol significa ciúmes, né? Então o que ele tá dizendo? Por que eu tenho ciúmes de que tu estejas com alguém que eu sei que não existe? E que juntos vocês façam coisas que eu sei que tu não faria. Basicamente é isso. Então aqui a gente já começa a perceber que é um pouquinho de ciúme, né? E que essa maluquice começa a fazer sentido. Seguindo. Yo no quiero imaginar que outra persona te desviste. Eso me pone triste. Eu não quero imaginar que outra pessoa te desviste. Isso me deixa triste. Então aqui já começa a fazer um pouquinho de sentido toda essa maluquice. A gente tá vendo um cara claramente com ciúmes, né? Desta mulher. Então aqui chegamos no refrão. Então, antes do refrão, vamos recapitular um pouquinho. O Camilo Echeverri, juntamente com o Alejandro Sanz, né, ou seja, o cantor, né, da canção, ele tá dizendo o seguinte: eu sei que a NASA tem câmeras que ficam o dia inteiro girando, né, no espaço, olhando de cima para baixo, e eu estou a ponto de ligar para eles para poder pedir trabalho, para ver se eu consigo ficar mais tranquilo. Aí aqui ele demonstra. Por quê? Porque eu tenho ciúmes de que tu estejas com alguém que eu sei que não existe e que tu faça coisa com ele que eu sei que tu não faria. Ou seja, aqui ele admite que a mulher é extremamente fiel a ele e ao relacionamento, mas ele é totalmente inseguro e ciumento. E com tudo isso ele acaba ficando triste. Então aí a gente já começa a entender um pouco da maluquice desta canção. E assim chegamos no refrão. Ele diz assim, ó: Perdón por pensar cosas que no son, es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Só para antes da gente começar a tradução, né? Esse merda no espanhol ele não tem uma conotação tão feia que nem no português, tá? É algo que não é usado nos ambientes mais formais, mas não é uma palavra tão feia como no português. Não consumamos merda. A palavra merda no espanhol ela é bem mais tranquila do que no português. Por isso que eu vou substituir por porcaria ou problema, pelo contexto da canção. A tradução seria, né? Perdão por pensar coisas que não são, é que antes de ti me entupiram, me encheram o coração de problemas. E ele complementa: Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. Ou seja, nada disso é culpa tua. Não quero que o nosso futuro, o meu passado, o destrua. E aqui ele dá a cartada final falando sobre a poesia da canção. Quisiera tener en el pecho un botón para borrarle la memoria al corazón. Ou seja, queria ter um botão no peito para apagar a memória do coração. E aqui nós entramos então em um outro trecho da canção, né, que é até cantado num ritmo um pouquinho mais acelerado. Eu até vou ler aqui para não errar nenhuma preposição, porque no espanhol há muitas preposições, então eu só vou ler aqui realmente para não danificar a letra da canção, né? Como le hago para borrar um capítulo de la história que me tiene sin dormir e sofrendo de paranoia? Ou seja, como eu faço para apagar um capítulo dessa história que me deixa sem dormir e sofrendo de paranoia? Penso que alguém mais te escreve cartas com dedicatória e me dá como uma aceleração respiratória. Ou seja, penso que alguém mais está te escrevendo cartas com dedicatória e isso me deixa com uma aceleração respiratória, uma espécie de ansiedade. Então a gente está vendo realmente um cara extremamente ciumento. Ele complementa: Dicen que en la vida no hay cosas perfectas, la felicidad no puede ser completa, inseguridades e se disfrazam de celos. Dizem que na vida não existem coisas perfeitas. A felicidade não pode ser completa. Inseguridade
inseguranças que se disfarçam de celos, ou seja, de ciúmes. E ele complementa: essas inseguranças me conviertem em um espía aunque eu não queira serlo. Me transformam em um espião, ainda que eu não tenha intenção disso, ainda que eu não queira ser isso. Então ele termina: pero porfa, no te alejes de mim, e se alguma vez con eso te di perdão. Ou seja, porfa é uma abreviatura de por favor, muito utilizada no espanhol. Não é formal, obviamente, né? Porém, por favor, não te afastes de mim. E se alguma vez por essas minhas inseguranças eu te feri, perdão. Então ele retoma o refrão: perdão por pensar coisas que não são, que antes de ti me volveram mierda del coração, que a gente já havia falado antes. Então, gente, só recapitulando, né? Agora que a gente já chegou a traduzir toda ela, vamos só fazer uma explicaçãozinha geral, um resumo. Então vamos lá. Essa música ela começa de uma maneira um tanto quanto estranha, né? Um tanto quanto curiosa. Ele começa dizendo: eu sei que a NASA tem câmeras que ficam o dia inteiro girando pelo espaço, olhando de cima para baixo. Eu estou a ponto de ligar para eles, né? E pedir emprego para ver se eu consigo relaxar. Aí até então essa canção ela começa a ficar bem estranha, né? Por que o cara queria ficar vigiando o mundo de cima para baixo? A música começa meio estranha, parece que, né, o Camilo ali, o Alejandro Sanz, queimaram uma coisinha, né, um balãozinho ali, né, do guri ali. Mas não, né, que eu saiba, nenhum dos dois usa. Mas enfim, vamos embora. E aos poucos ele começa a fazer pergunta para ele mesmo: o porquê que eu tenho ciúmes de que tu estejas com alguém que eu sei que não existe, e por que eu tenho ciúmes de que juntos vocês façam coisas que eu sei que tu não faria, já que ele admite que a mulher é extremamente fiel, tanto a ele quanto ao relacionamento, ele sabe disso. E ele ainda complementa: e isso me deixa triste. Então ele começa a se desculpar: perdão por eu pensar coisas que não são verdade. É porque antes de ti encher o meu coração de problema. Por isso que eu te peço desculpas. Nada disso é culpa tua e eu não quero que o nosso futuro seja devastado pelas coisas que eu vivi no meu passado. Fecha ainda com chave de ouro, né? Dizendo: eu queria poder ter um botão no meu peito, que eu apertasse esse botão e apagasse todas as memórias negativas que eu vivi em outros relacionamentos para poder focar uma vida contigo. Basicamente é isso que ele está dizendo, né? Depois ele dá aquela cartada final, né? Naquele momento ali que a música acelera um pouquinho. Como que eu faço para apagar um capítulo dessa história que me deixa sem dormir e sofrendo de paranoia? No caso, a história que ele mesmo viveu, né? Esses capítulos ruins que ele mesmo viveu, que deixa ele sofrendo de paranoia e sem dormir. Ou seja, com uma ansiedade, na verdade. Porque ele pensa, né, que alguém mais está escrevendo para elas cartas com dedicatória, mas isso é tudo da cabeça dele. Ele continua, né? Dizem que na vida não existem coisas perfeitas. A felicidade nunca pode ser completa. Dizendo que mesmo ele estando muito feliz com o relacionamento, ele não consegue ser completamente feliz por conta destes ciúmes que ele tem. Só que aí ele fala pra mim a frase chave dessa canção, pra mim a frase mais intensa desta canção, que ele fala o seguinte: inseguridades que se disfarçam de celos, ou seja, inseguranças que se disfarçam de ciúmes. Dizendo que na verdade parece ser um ciúme dele, mas não chega a ser um ciúme, na verdade, chega a ser uma insegurança pelas coisas que ele já viveu. Então a todo momento ele reforça muito isso, o problema sempre é ele. E ele segue dizendo: me convertem em um espía aunque eu não queira serlo, ou seja, me transformam em um espião ainda que eu não queira ser. Ele fica o tempo todo tentando espionar e tentando monitorar essa mulher, mesmo ela não tendo nada para ele monitorar e nenhum motivo de desconfiança. Mas ele implora: pero porfa no te alejes de mim, e se em algum momento por isso te di perdão. Então ele diz: mas por favor não te afastes de mim, e se algum momento com essas minhas inseguranças, essas minhas atitudes eu acabei te machucando, te ferindo, desculpa. E aí ele repete o refrão, né? Perdão por pensar coisas que não são, antes de ti me volveram mierda del coração, e assim segue. Então é uma canção extremamente complexa de se entender, mas muito interessante. É uma canção que a primeira vez que eu escutei eu não entendi, nem na segunda, apenas a partir da terceira vez que eu comecei a entender realmente o que essa canção quer dizer. Ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo muito marcante, extremamente bem escrita por esses dois grandes artistas, Camilo Echeverri e Alejandro Sanz. Então é isso, né? Nasceu o primeiro vídeo longo deste canal, né? Então, se gostaste, deixa o me gusta, compartilha, comenta, dá like, vamos estourar esse vídeo, né? Enfim, se tu não gostou também, cara, assim, ó, dá dislike, comenta coisa negativa, só não pode ficar parado, que senão tu me complica daí, né? Aqui na lateral vai ter todas as redes sociais aí, tem TikTok, tem Instagram, tem uma página no Facebook, tem por todo canto aí. Aqui também tem, então...